Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma aula de História para o oitavo ano. E hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias. Mas vamos falar as consequências que vão levar a colônia da Inglaterra, as 13 colônias, se tornar independente. Primeiro, teve a Guerra dos 7 anos entre França e Inglaterra. A Inglaterra vai sair vencedora dessa Guerra dos 7 anos, certo? E com isso vai pegar as colônias da América do Norte, que é o atual Canadá, que pertencia à França. Aí os ingleses, nós sabemos que toda guerra, ela, mesmo o cara sendo derrotado, ele tem gastos. E nesses gastos, certo, nós temos que cobrir esses gastos. Então a Inglaterra vai olhar para a sua colônia aqui da América. Apesar que a colônia aqui da América era uma colônia que, quando começou, era uma colônia que foi criada para povoamento, diferente das colônias espanholas e portuguesas, que era colônia de exploração. Mas como o rei Jorge III precisava de dinheiro, certo? Encher os cofres ingleses, então ele vai criar algumas leis na qual os colonos não vão gostar, tá? A primeira lei vai ser a lei do açúcar, porque na época, quando as 13 colônias faziam o comércio triangular, eles traziam açúcar e melaço lá das Ilhas das Antilhas, tá? Onde ele vendia escravos, comercializava. Só que a Inglaterra fala assim, não, a partir de agora você só pode comprar açúcar com a sua metrópole, a Inglaterra, certo? Os colonos não vão gostar disso, vão reclamar e o rei não vai aguentar e vai acabar acabando com essa lei. Mas aí vai criar outra lei, a lei do selo. Essa lei do selo, qualquer documento, qualquer coisa que usasse papel e fosse um documento, tinha que ter o selo da coroa. E para esse documento valer, ele tinha que ter o selo. Se não tem o selo, ele não vale nada. Então, qualquer coisa que era feito, tinha que levar o selo da coroa inglesa. Os colonos vão reclamar e o rei vai voltar atrás. Vai ter a lei da hospedagem. Essa lei da hospedagem, na qual todos os soldados ingleses tinham que ficar na casa de alguma família dos colonos. Um exemplo, se o soldado tivesse que dormir em algum lugar, um colono tinha que ser responsável pela alimentação e também pela sua hospedagem, onde ele pudesse dormir. Só que tinha alguns colonos que tinham filhas. E aí, poxa, eu vou botar esse cara, um soldado, uma pessoa que eu não conheço, dentro da minha casa com a minha filha aqui dentro? Não vai dar. Então eles vão reclamar os colonos e o rei Jorge III volta atrás. Mas é uma das leis que vai acabar e vai fazer com que os colonos se revoltem de vez contra a coroa inglesa, vai ser a lei do chá. Os Estados Unidos também, ele produzia folhas para fazer chá. Então os ingleses resolveram falar, ó, todo chá agora tem que ser comprado chá direto com os ingleses, que era um chá trazido das Índias, tá? E aí os colonos não vão gostar disso. E o que vai fazer? Os colonos vão se fantasiar de índios, vão entrar numa embarcação inglesa que está cheia de chá, e os colonos fantasiados de índios vão pegar esse chá e vão jogar dentro do mar. Essa foi assim o ponto final para o rei inglês. E fala, ó, é o seguinte, o porto de Boston agora vai estar fechado. Só vai ser reaberto depois que os colonos pagarem por esse chá jogado no mar. Então aí vai vir algumas reuniões, por exemplo, da Filadélfia, vão ser 2 reuniões.
tá? Na qual uma delas pede para ir ao rei Jorge III e pedir a ele para rever. O rei Jorge bate o pé e fala: não, vocês têm que pagar. E na segunda reunião da Filadélfia, eles resolvem fazer uma declaração, que até quem vai fazer essa declaração vai ser Thomas Jefferson, a declaração de independência. Querem se separar da Inglaterra. A Inglaterra, não aceitando isso, claro, vai mandar seus soldados. E assim estoura a guerra entre a Inglaterra e os colonos das 13 colônias. Aí o Benjamin Franklin vai pedir ajuda aos franceses, que é o grande inimigo da Inglaterra, para ajudar eles nessa luta da independência. E quem vai comandar as tropas dos colonos vai ser George Washington, que vai lutar contra as tropas inglesas. No início, os colonos perdem algumas batalhas, porque o exército inglês era muito bem organizado. Só que o que vai acontecer? Os franceses vão entrar nessa briga, ajudando a nível de marinha e também vai ajudar no sentido de armas para os colonos. E aí vira o jogo. E quem vai conseguir vencer essa guerra vai ser os colonos com a ajuda da França. Tanto é que a Taça da Liberdade, né, que fica lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, que é a entrada, né, quando você vai entrar em Nova York, você vê ela bem majestosa, né, no mar, e foi um presente dos franceses, por isso chamado Estátua da Liberdade, tá? Então, com a vitória e depois do reconhecimento da independência dos Estados Unidos, isso na década de 1770, tá? E quando os Estados Unidos se torna independente, eles vão fazer a sua primeira Constituição. A Constituição dos Estados Unidos é uma das mais antigas do mundo. Desde a sua independência ela está lá. Então, para não ficar desatualizada, existem emendas. Emendas são leis que são criadas e são colocadas na Constituição. Por isso são chamadas de emendas constitucionais. Tá? E os Estados Unidos cria um Estado na qual o poder federal vai ser o presidente da República, com os três poderes: legislativo, executivo, judiciário, e também com os estados independentes, tá? Apesar que todos os estados têm que cumprir a Constituição, mas os estados são independentes para tomar algumas decisões sem precisar consultar o governo federal, desde que não passe por cima da Constituição. Então, é assim que termina aqui a nossa aula, com a independência das 13 colônias, agora se tornando Estados Unidos. Futuramente, as próximas aulas, a gente vai ver aí a expansão, a marcha para o oeste, nós vamos estudar isso, tá? E a gente vai ver o território dos Estados Unidos aumentando, mas isso é para uma próxima aula, tá? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios desse capítulo, tá? E após vocês verem, antes de terminar a nossa aula de hoje, eu vou botar lá as respostas para vocês. Pessoal, então até daqui a pouco, um abraço. Uma coisinha também, antes da gente sair aqui, eu ia indicar, tá indicando um livro aí, o filme O Patriota. É um filme que, pelo menos eu como pai, eu vejo esse filme, eu fico com o coração na mão, tá? Que conta a história de um fazendeiro que não quer entrar nessa guerra contra a coroa inglesa, e aí vai desenrolar o filme, aí vocês vão entender. Eu não vou dar lá o final do filme para vocês, é melhor vocês verem, mas é um filme muito bom. Vocês que estão em casa, vão lá na internet, pesquisa o filme, dá uma olhadinha. O filme é grande, tá?
É um filme que coloca romance, né? E também muita tristeza com a independência dos Estados Unidos, tá? Então tá, pessoal. Então até daqui a pouco eu vou estar aqui com vocês para dar respostas. Façam só as múltiplas escolhas, não façam as discursivas por enquanto não, tá? Então a gente vai botar aí as respostas para vocês, mas façam antes de consultar o gabarito, tá? E então um abraço, até daqui a pouco.